Agora foi. Então tá, gente, oficialmente boa tarde, tenho presencialmente ou presencialmente, né? De modo síncrono hoje temos uma, né, que é a Maria Aparecida, mas eu vou então rapidamente deixar as orientações que eu ia fazer antes, né, se tivesse mais gente com a rodada de apresentações rápidas, assim, porque vários de vocês eu conheço, alguns não, até para saber como é que tá a rotina de vocês aí nesse tempo, que não tá assim tão legal ainda, né? Mas que já começa a ter movimento, ou seja, isso até, por causa de atividades complementares, que no presencial prevê que vocês façam atividades por conta, embora tenha um horário para isso, né, dedicado semanalmente, e é claro que vocês não vão encontrar uma palestra toda vez naquele dia. Eu acho que tu tá com o teu microfone ligado, Maria Aparecida, vou pedir para tu desligar, porque ele fica dando, agora que eu reparei que tá dando eco. Vai, peraí. Não dá certo? Ah, tá, esqueci de ligar. Verdade. Pronto, agora sim. Acho que eu tava baixinho, eu comecei a escutar a voz assim, acho que aí tá dando eco. Mas, como eu dizia para vocês, as atividades complementares, né, no normal é uma atividade que tem um horário previsto né, no cronograma, mas que dificilmente vocês ocupam esse horário, né? Um horário livre para que vocês tenham aí vão atrás de palestras, algum curso, alguma coisa assim, apresentem as 40 horas. Da forma como está hoje, é bastante mais conveniente de alguma forma, porque as atividades que tem ali nunca dão as 4 horas se elas levam as 4 horas. Você fez as atividades da aula X, tem 4 horas de atividades complementares. E da forma como está também, ela faz todo um combo, né? Tu vai fazer toda a unidade, vai ter as 40 horas. E em cada dia tem algumas atividades ali com um horário mais ou menos proporcional. Tá, mas tu está dizendo então que tu está dando 2 horas ao invés de 4 horas e está dizendo que está tudo certo. Não é bem isso, é porque como vocês vão assistir as coisas no tempo de vocês vão ter ali um vídeo de 2 horas e meia, vamos dizer assim. Talvez vocês tenham que voltar várias vezes. É o que eu faço quando faço essas aulas né, online, né? Tem a gravação, volta lá, não entendi bem. Ao invés de atrapalhar, de interromper, você vai lá, volta, assiste de novo. E não dura 2 horas e meia, dura mais. Tá? Então é por isso que tem uma margem de tempo ali. Mas a vantagem é que vocês não vão ter que fazer, não vão ter que fazer atividades por vocês, né? Elas vão estar ali. E não precisa ser naquele dia, vocês podem fazer, é mais um motivo do porquê que não é todas elas síncronas. Então, é nisso que se baseia, tá? Eu só passei aqui para vocês darem uma olhadinha no horário, né? Tá aqui nesse endereço que eu vou pôr no chat, como tem só a Maria Aparecida, sabe que foi a aposta sobre atividades complementares era que as pessoas não faziam porque não era síncrono. Não, elas não fazem porque elas não fazem. Mas, enfim, vamos deixar as discussões para trás. Mas o horário está no site, eu acho que vocês já têm conhecimento disso, é esse que está aqui projetado. As aulas não são todas as sextas, mas para efeitos práticos a gente só se encontra agora no último encontro, que é para fechar ali. E esses 2 encontros, esse encontro é um brinde total, né? Porque ele dura pouco e ele vale as 4 horas. O último dura pouco e vale as 4 horas, mas por mim não teria, né? Eu acho que não era necessário, as atividades estão todas ali descritas como é para ser, e como funciona na vida real, né? Porque não é uma aula que a gente faz, é um tempo que a gente deixa destinado para que vocês façam essas atividades que vocês desejam. Tirar o horário aqui. Enquanto inicia o compartilhamento do SIGA, eu vou tomar um café e vou deixar um barulho que é bem mais divertido do que... Deixa eu ver aqui. Eu acho que já compartilhou e o café não saiu ainda, foi mais rápido. A internet essa hora é bem melhor, né? De noite é difícil dar aula síncrona, porque ela demora muito, muita gente usa. E acho que agora vocês estão enxergando aí a minha tela, ou vocês, porque quem estiver vendo a gravação também vai poder ver, né? Mas aqui tá aparecendo ali. Tá ótimo. Mas eu vou ser rápido aqui também, eu não vou levar muito tempo.
Até porque eu vou, né, como eu disse para vocês, eu acho que a gente não precisaria nem fazer isso, porque elas já estão autodescritas aqui, mas já que estamos, não vale a pena, não vale a pena. Vale a pena que a gente veja o que está previsto. A gente tem essa primeira aula, que é essa de hoje, que a gente ia só falar como é que funciona, que é o que a gente está fazendo, né, como é que vai funcionar a unidade. A gente ia se apresentar, eu não conheço alguns de vocês, e acredito que também não me conheçam. E esclarecer, que é o que a gente está fazendo agora, na sequência. A primeira aula é essa aí, já está, né? Não tem muito como esclarecer, porque ela mesma, o endereço estava aqui, faz, acho que um mês que eu tinha deixado. Sempre no horário normal, né? A gente vai começar aí às 14. Depois a gente vai ter depois a gente tem tarefas postas. Normalmente são vídeos com algum pedido de atividade. Quando que eu não peço atividade? Quando o vídeo é muito extenso. Eu acho que vocês têm o tempo de vocês, não tem necessidade. Quando eu peço atividade é quando o vídeo é mais curto, que mesmo que vocês levem mais tempo, né, precisaria aí fazer mais alguma coisa para justificar essas 4 horas de atividades. A primeira delas, eu acho que é a que eu mais gosto, é sobre regiões, e é importante dizer, né, atividades complementares, já que quando a gente não faz, né, quando a gente não está nesse formato não presencial, a gente acolhe as atividades que vocês vão fazer fora. Poderia ter feito isso virtualmente? Poderia, mas poderia ser confuso, porque aí vocês teriam que ir atrás de webinar, de palestra e tudo mais, e aí, enfim, criar uma forma de mostrar que foi, porque elas não têm lista de presença, né, que vocês consigam cópia, elas não têm certificado algumas vezes, o que só acontece problema na prática também, algumas vezes não tem muito, tu vai num evento no shopping Beira-Mar lá sobre vinhos, como é que tu vai dizer, assim, né? Então, mas o problema maior, eu acho que agora virtualmente tá cheio de palestras, o problema é que talvez nem todo mundo ia alcançar, nem todo mundo ia ver. Então, é melhor botar um conteúdo já ali e eles fazem aquela listinha ali, ponto. Tá, posso ver outras coisas e considerar como aula? Não, porque a gente vai criar um outro problema, a gente vai criar um poder paralelo ali. Não, olha, alguns fazem isso, outros fazem aquilo, é pior, tá? Então, acho que vale a pena a gente seguir o que está aqui. Vai ser esse o plano de atividades. Essa primeira, como eu estou dizendo para vocês, é a que eu mais gosto, sobre alguns vinhos sul-americanos, que a gente não fala com tanto afinco. Ah, sim, eu fiz um parêntese, lembrei por que eu fiz o parêntese, para dizer que, claro que no formato não presencial, a gente acolhia o que vocês traziam. No formato presencial, a gente acolhia o que vocês traziam. No não presencial, eu não tenho como fazer isso. E eu não tenho como falar de serviço de restaurante, por exemplo, que não é da minha, né, que não é da minha formação, que não é da minha área de atuação, não é nem do cargo que eu ocupo. Então, por isso que vocês vão ver só bebidas. Por outro lado, eu achei que a gente vai ter um tempo, assim, para respirar e sem uma obrigação, assim, tão extrema, assim, vai cair na prova, vai ser isso, vai ser aquilo, para a gente falar de temas que talvez tenham ficado aí para trás. Seja para quem tenha sido meu aluno nessas unidades, seja para quem não tenha sido. Para quem não foi, até uma oportunidade de ver as coisas, talvez, de um outro jeito. Né? Sempre tem alguma... quem conta um ponto, aumenta um ponto, e por aí vai, né? Sempre a gente tem enfoques diferentes. Então, a primeira delas é essa sobre a vitivinicultura na América do Sul, tá? A gente vai falar aí rapidamente sobre vinhos sul-americanos. Isso aqui é bem dizer uma revisão do que se viu em aula. Esse vídeo do Brasil Vitivinícola eu gosto bastante, porque a gente fala um pouquinho mais sobre o Brasil em si, que às vezes a gente não fala, mesmo quando a gente pede os trabalhos aí para vocês fazerem, algumas regiões acabam sendo deixadas de lado, acabam tendo pouco material, e muitas vezes é mais o que a gente conhece sobre elas que tem para falar para vocês, do que propriamente o que tem nos livros. Então, acho que ela tá bom para isso. E é o nosso país, né? A gente precisa conhecer decentemente o que a gente faz de vinho aqui. E essa aqui, esse Fundamentos de Viticultura, parte 6, que para mim é a cereja do bolo. Por quê? Porque ela fala de uma coisa que a gente quase nunca fala em aula e que está bem em voga aí, que são aqueles ciclos diferenciados para viticultura de vinhos, né? Para vinhos finos. A gente basicamente está falando aí... O Nordeste sempre teve isso, né? Desde que existe. Mas o Sudeste tem aí uma década, um pouquinho mais, talvez, que esteja fazendo esses ciclos invertidos e fazendo alguns grandes vinhos. A gente não pode sair desse curso sem, ao menos, ter uma ideia de que isso exista. Nesse vídeo também eu falo das variedades PIV, que é aquelas variedades resistentes
Tá, não vale a pena eu ficar contando aqui o que vocês vão ver, né? Mas que é um tema atual, que no mundo já tem bastante campo para que elas apareçam comercialmente. Aqui no Brasil, desculpem, tem uma mosquinha me perturbando. Mas que no mundo, que aqui no Brasil ainda falta mais campo para elas, mas é um negócio possível, pensando que a gente tem falado aí em consumo sustentável, em diminuição de uso de químicos e por aí vai. Eu acabo nunca falando disso em aula, exatamente porque dentro das 80 horas de sommelieria é um tempo um pouco curto para a gente falar mais disso, que é um dia que a gente pode fazer isso, então. Depois a gente fala sobre pisco, é outra coisa que normalmente a gente não fala, além de duas palavras em introdução ao sommelier. Então, vocês têm aqui, fala até mais do que de pisco, porque o desafio aqui era o contrário até, era tentar mostrar o que o Chile tinha, perdão, se um peruano me escuta falar isso, fica ofendido. Vocês vão entender no vídeo por quê. O que o Peru tinha que não era pisco, porque tudo que a gente conhece do Peru é pisco, né? Mas eles têm bastante uva de mesa também, né? Nesse sentido de ter possibilidade de produzir em épocas que o mundo não tem uva. E eles têm também vinhos, que vocês vão ver que eu não achei tão grande coisa assim, mas eles têm, de alguma forma, de um jeito parecido como a gente tem. Aqui não tem atividade nenhuma, além de olhar o vídeo, e volto a dizer para vocês, né, se eu não tivesse dando essa explicação, eu não estaria aqui, né, só diz pra gente, ó, veja isso aí, pronto, não tem que fazer, tem aula síncrona? Não, tem que responder coisa? Não, o que está dentro de cada aula. Depois tem um tema que eu gosto bastante, tá, e eu acho que em introdução à sommelieria a gente acaba vendo lá no começo, por um motivo óbvio, porque vocês precisam entender, antes de tudo, né, o que eu faço analisando um vinho, até para a gente poder ter essas experiências no semestre todo. No EAD não está diferente, tá? No presencial eu estou começando por sensorial também, e acho que é interessante para que a gente consiga fazer isso, nem que seja em casa. Aí a gente vai rever análise sensorial, e é basicamente o que eu falei em aula, mas vocês vão ter o tempo de vocês para fazer isso, e vocês vão ter aí sim, cada uma dessas aulas, uns questionários. E os questionários, eles são um pouquinho menos óbvios. Ele é bem interessante porque ele é a aplicação do que a gente está falando nos vídeos, tá? Então, vejam isso com calma, com tranquilidade. Não é novidade para vocês. No caso da Maria Aparecida, eu não previa isso. Eu imaginei que todas as turmas seriam zero, né? Mas ela está fazendo agora de novo. Você já vai ter visto, inclusive. Você é uma aluna não prevista para esse caso, mas não tem problema nenhum. Vai ganhar mais 8 horas aí, porque já vai ter visto os vídeos. Eu previa isso pensando nas turmas presenciais, que não tinha, que eram em princípio as que estariam. Até porque para as não presenciais vai ter um presente mais legal, que atividades complementares vai ser as práticas, né? E aí vai ser muito melhor do que ficar fazendo o que ele está fazendo aqui e fazer enfim, atrás de palestras, que também é interessante, mas que dá para eu sacanear e resolver não fazer atividades complementares agora para fazer na prática. Não contem com isso, tá, gente? A gente tá, até porque vocês vão estourar o tempo de integralização do currículo, então não é, a gente não faz isso assim tão a esmo, assim, não dá presente para uns e para outros, não. Bom que vocês tenham cuidado com isso. Desculpa. Vocês têm 2 aulas, a primeira é essa aqui, dia 24, que vocês vão ver o que vocês quiserem. Sabe que isso, para mim, era um tanto óbvio que era coisa sobre restaurante e bar. Daí alguém um dia mandou um negócio sobre uma curiosidade qualquer, que graças a Deus que incluía um vinho. Eu disse, tá, deixa passar. Mas daí eu tive que dizer ali sobre a área de restaurante e bar, né? Parece que essa atividade, que essa unidade existe, né? Então vocês vão procurar algum tema que vocês acham que é importante, no tempo que vocês quiserem, e tenham bom senso, claro que isso aí não vai poder ser ali, né, 15 minutos eu faço, não, a gente está imaginando que vocês vão levar aí um tempo para procurar, para assistir, para rever de novo, e para fazer algum tipo de síntese para que a gente consiga passar isso para os colegas, porque aí a gente consegue, porque é muito mais divertido que cada um vê o seu e todo mundo fica sabendo de todo mundo. Por exemplo, tu resolve falar sobre
Vamos pensar. A vitivinicultura da Tailândia, que é uma coisa que ninguém vai falar, e que existe. Da China existe, está super em voga. Se quiserem procurar esses temas, não tem problema, tá? Podem, não faça mal que eu tenha dito aqui. De repente vocês vão levar um tempo para conseguir ler, vão descobrir coisas que a gente não vai descobrir, que mesmo em cursos de sommelier quase pouco se fala, né? Muita coisa para pouco tempo. E que vocês vão fazer uma síntese, que é um texto, um vídeo, o que quiser, para mandar para mim, eu dou uma olhadinha e a gente passa para os colegas. No semestre passado isso não aconteceu, porque eu acho... Aliás, aconteceu, um único aluno fez, e aí acabou que eu não passei, enfim. Mas essa que é a intenção. Então, por favor, quem pretender fazer, faça. Depois tem mais uma aula de análise sensorial. Mesma coisa, tem uns vídeos e uns testezinhos, um testezinho. Esse testezinho não vale, ele vale a presença de vocês, tá? Nada, não tem uma atividade avaliativa aqui, como é no normal de atividades complementares, né? A gente tem atividades que vocês fazem, valida umas horas e pronto. Depois vocês têm 2 aulas de bebidas não alcoólicas. Eu gosto bastante dessa aqui. Ela tá um pouquinho mais puxada para definições legais e tecnologia de bebidas, mas ela ajuda vocês a entenderem. Isso aqui, para a gente ter ideia, é uma aula de bebidas e cultura cervejeira. Vocês vão ter 2, falando até de coisas que a gente não fala lá, com definições mais precisas. Eu estava um pouco em fazer essa aula um pouco mais estruturada e com a pandemia deu tempo. Então, aí tá essas 2. Vocês têm mais uma lá no fim, lá em setembro, lá no fim da unidade, para fazer tema livre. Eu troquei, foi outra coisa que eu mudei, tá? Tinha outras 2 atividades sugeridas, eu achei melhor tirar e deixar 2 para vocês falarem livremente, para dar mais tempo, enfim, mais liberdade para vocês. Só cuidem uma coisa, é mais fácil vocês, é uma dica minha, né? Eu faria dessa forma se eu fosse aluno. Primeiro, que vocês podem ver tudo isso aqui num dia só, se quiserem. Eu acho que é um exagero, que é pesado, que é cansativo, que vocês não vão aproveitar, mas pode. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem ver 2 aulas por semana, 3, vocês podem usar o fim de semana para fazer isso. Só façam num tempo que é conveniente para vocês e que talvez, se no dia da aula vocês vão ter algum outro compromisso, o que é muito comum nessa época, tá? Eu sei, assim para mim também, quando eu faço cursos. Façam antes, façam o tempo de vocês. É outra vantagem de as aulas não serem, né, síncronas. E outra coisa, não deixem para fazer isso aqui por último. Isso aqui envolve pesquisa, envolve que vocês tenham que fazer um objeto para nos apresentar. Então, de repente, prioriza, eu estou dizendo o que eu pensaria se eu fosse aluno. Prioriza essas, tenha elas prontas, o resto tu consegue fazer num ritmo mais tranquilo. E aí, lá em 17 de setembro, dá o que, 2 meses? Um pouquinho mais, a gente vai ter uma aula para encerrar, para conversar sobre os trabalhos de vocês, a gente pensa que vai fazer, e a gente encerra a unidade. O link é esse mesmo, tá? Já deixei marcado, já mandei para vocês, e só não mandei para vocês entrarem automático, porque eu não consegui o e-mail, tentei, mas não consegui o e-mail de vocês. Então, voltando aqui, gente, atendimento extra classe, eu estou todos os dias, quer dizer, todas as segundas, tá? Das 17 às 19, deixo logado. Eu acho que nunca deu problema de alguém entrar e eu não ver, mas às vezes a gente deixa aberto a janela e acaba, pode ser que a gente não escute, tá? Então, eu espero que isso não tenha acontecido e que isso não aconteça, mas eventualmente isso pode acontecer. Mas eu estou ali das 5 às 7 esperando vocês, não precisa agendar nem nada, eu achei melhor deixar já pronto e esperando, e se ninguém entrar, ninguém entrou. Pode ter esse problema de demorar, de eu acabar não escutando o barulho. Às vezes a gente põe fone de ouvido, não põe o fone no ouvido e esquece, mas eu acho que até agora parece que isso funcionou, tá? E caso isso aconteça, se vocês tiverem entrada, se vocês entrarem automaticamente, escrever no chat, aparece aqui, eu acho. Enfim, mas eu não acredito que isso vai acontecer, só avisando que às vezes pode ser que a gente acabe se perdendo. Meu Deus, tem uma mosquinha me incomodando aqui. E para fechar isso aqui, realmente é tudo que eu queria falar hoje. Eu só queria ir no plano de ensino aqui.
Só para já que só estou descrevendo, né, que vai ser aqui, tem aulas síncronas e assíncronas, né, disponíveis no Siga. Eu acho que eu estou com o meu computador desligado. Disponíveis no Siga e com os links e materiais indicados. A gente vai, enfim, avaliar, né, a participação, é mais ou menos isso que a gente faz, tá? Eu passei muito adiante. O que eu queria... Cadê? Ah, sim, claro que eu não ia achar, né? Porque não tá marcada, não tem marcadas as avaliações. A avaliação, que era isso que eu queria dizer para vocês. Não se preocupem com isso, porque as avaliações o Siga. Vocês não precisam lançar as avaliações ali, só vai estar lá nas notas de vocês, mas onde é que tá? Não, aqui eu preciso lançar no mínimo uma, então não se preocupem. Talvez eu tenha que lançar, daí eu lanço a nota de participação de vocês, tá? Não, mas essa data ela é fictícia, vamos dizer assim. Para eu poder pôr alguma nota para vocês, eu tenho que dizer que eu fiz uma avaliação. Para eu dizer que eu fiz uma avaliação, eu tenho que dizer que foi a data que eu fiz. E se eu fizer 3 avaliações num dia, inclusive, ele não deixa. Eu tenho que fazer, é bem confuso. Então, não se preocupem com essa data. Não tem avaliação escrita. Vocês não vão ter, vocês vão ter que fazer aquelas atividades. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E, basicamente, o que a gente vê, o quanto participaram. E aí, a métrica que eu tenho é simples, deixa eu fechar aqui, que eu enxergo vocês. Não, deixa aí, pode ser que vocês precisem, que eu tenha que retomar aqui. Deixa eu só... E a métrica é mais ou menos, né, olha, veio na aula síncrona, veio nas duas, fez os questionários, leva as que fez as atividades. A aula que não tinha atividade, a gente conta aqui, enfim, né? E a gente consegue perceber se a pessoa foi ou não foi, né? O Siga nos mostra lá quando a pessoa foi, quando ela viu ou não viu. E assim que vai ser mais ou menos isso. Basicamente, tu vai ganhar ali um ponto por aula, de uma forma bem rápida, assim. E essa que é a forma que a gente vai funcionar. E aí eu deixaria aberto para perguntas de todos, mas todos hoje é uma única pessoa, então se tu quiser fazer alguma pergunta, Maria Aparecida, se tu quiser, se detectou que talvez alguém tenha alguma dúvida que tu possa fazer, pode fazer que eu já esclareço. Né, só naquele último trabalho, então depois eu vou ler certinho, né? Como é que é para fazer, para postar, né? Aquele último lá, daquele vídeo lá, aquele último. Bem livre, tá? Eu quero falar sobre, sei lá sobre a gastronomia da Noruega. Ok, não tem problema nenhum. Tá, é um tema livre. Puxar sempre para isso, puxar sempre para assuntos de restaurante e bar. Não vou limitar que seja bebidas, então aí é um problema meu. Eu vou ter que estudar igual vocês e olhar de tá certo isso aqui. Mas podem fazer e aí, ó. Quero fazer um resumo, quero fazer um PowerPoint apresentando os pratos, as mesas postas, os costumes. Quero fazer um vídeo. Fica com vocês, não tem problema nenhum. Certo. Tá. Acho que, no mais, assim, aí qualquer dúvida assim, que eu tiver, aí a aula será, você vai dar, depois vai marcar uma outra data, aí vai falar alguma coisa sobre as matérias postadas, alguma coisa? Tirar alguma dúvida, é isso? A última, tá? A gente só posta... Eu só quero que vocês tenham aquelas datas ali como limite para mandar, porque aí eu consigo avaliar e consigo dar para vocês, porque eu vou ter que ler, né? Não adianta, não vou pegar e dizer, você fez, ok. Numa dessas, deixa eu só ligar o computador aqui, numa dessas, vamos supor, assim, que eu confie que o trabalho que vocês mandaram, o vídeo, o texto, o PowerPoint, seja de uma coisa e não é, né? Não é porque aquilo não vai ser em si uma atividade, eu não vou avaliar aquilo ali, o assunto está certo, fez a pesquisa, ok. Está dado como presença, igualzinho como era quando ia numa palestra no
no presencial. Só que eu vou ter que dar uma olhada, né? Para mim, na verdade, até dá mais trabalho, porque eu vou avaliar, mas sem avaliar, vamos dizer assim. E aí caminho para vocês. E aí no último dia a gente conversa sobre isso, que aí tem tempo suficiente. Olha só, a gente já falou basicamente tudo que precisava e tem 40 minutos de aula, né? Vai ser assim na última. A gente vai ter tempo para conversar sobre isso. Bem curta, né, Juscelio? Eu acho que tu fechou o microfone. Agora foi. É. Não, acho que só atrasou o som. Acho que Não, sim, eu falei isso. que vai ser bem curta, Sim, né? é curta, Não tem... simples. Que pena, né, que o resto da turma não E vocês apareceu. têm a liberdade de fazer quando vocês quiserem. Então é importante vocês perceberem isso. Às vezes, eu pessoal, isso não estou dizendo que tem que ser assim, né? Eu pessoalmente, quando eu faço algum curso que é nesse formato, eu estou com tempo amanhã, ok? Pega e lê tudo dentro de um possível, né? Não vai ler para dizer que leu, lê para entender, enfim, para absorver. E semana que vem não tem, porque na outra não tem. Então, acho que o grande, para mim, o grande ponto dessa unidade foi esse, né? Deixar que vocês consigam fazer as coisas no tempo de vocês. E, de alguma forma, deixar mais próximo do que é no presencial. Porque o presencial vocês fazem no tempo de vocês, efetivamente. Só tem que fechar o semestre e ter tudo pronto. E é o que vai acontecer aqui. Mas Agora está fechado, agora abriu. abrir isso. Mas a gente vai fazendo mais nessa em a longa distância, aí depois vai ter algum momento presencial? Mais Não, as 40 horas estão mortas aqui. estão tudo dentro dessas O que aulas. também, para mim, é uma vantagem, sabe? Eu acharia mais garantido se eu fosse aluno, você também, volto a dizer, esse é o meu ponto de vista. Eu acharia muito melhor aproveitar esse tempo, que a gente não está conseguindo avançar em grandes coisas de prática, por exemplo, lá na volta só com as práticas, né? Aproveita e faz tudo que é teórico, e essa é uma que é assim. Certo. Que é o que nós temos para hoje, né? Como diz o ditado. Porque, por causa da pandemia, né? Muitos ainda É mais ou menos isso aí, na não verdade. tomaram a vacina. Aí. Então tá, mas tá. Então, para mim tá tudo ok. Aí quando eu tiver alguma Lista de dúvida. presença. Desculpa, pode falar. Deixa eu Não, aumentar um sim, quando pouquinho eu tiver meu. alguma dúvida, aí a gente conversa depois. Mas para mim, no momento assim, eu vou dar uma olhada, né, no conteúdo. Aí para mim tá tudo ok. Na lista de presença que estão Da falando. Da minha lista de presença, eu tenho menos que 10 aqui, deixa eu só confirmar. Aumentou um pouquinho. Deixa eu ver aqui em alunos. Não tenho 11, tá? O Rodolfo, eu acredito que já esteja fazendo alguma coisa, mas não está presente hoje. O Renan, eu estou de cima para baixo. O Renan já tinha feito. Semestre passado estava matriculado, mas acho que fez algum. Me lembro, eu acho que não fez nada. Pode ser que isso se repita. A Priscila, se eu não estou enganado, é a namorada, a esposa dele. Também teve no mesmo caso. A Paloma, acho que estava inscrita no semestre passado e talvez tenha feito alguma coisa, não faço coisa de cabeça. A Nathalie conversou comigo por e-mail, eu comentei que ia ser mais ou menos assim como a gente está fazendo, está presente hoje, e não sei, não tem uma grande empolgação, o que eu estou falando aqui não é nem falar bem ou mal, estou dizendo, ela não tem uma grande empolgação pelas aulas não presenciais, então pode ser que ela tenha desistido de fazer, mas tá aqui, já teve uma ideia de como ia ser. Tem a Elisa, que eu não sei por onde anda, o Daniel, que está trabalhando e que talvez vai ter que fazer no tempo dele. A Cláudia eu não vi hoje, mas tem feito o curso de... A Cláudia está no estágio de tarde, provavelmente. Provavelmente não vai fazer. Eu acredito que muita gente tenha se inscrito para talvez conseguir... Enfim, é uma dedução minha. Caroline, eu não sei, o Aldinei está há um tempinho já. O Aldinei é... Mas que estranho, o Aldinei faz tempo, já de 19, eu acho. O Aldinei é 19. Talvez ele não tenha feito atividades complementares no tempo que teria sido mais adequado, deve estar tentando agora. Mas claro que sim, ele é de 2019, está aqui a matrícula dele. Mas está no tempo dele, né? Ele tem até esse ano para terminar, inclusive.
Mas esses que não vieram, que pretendem continuar, esse vídeo vai estar disponível no Siga. Aí tem as instruções devidas. Mas eu acho que é isso aí. 11 pessoas, tivemos 1% da turma, 10% da turma estava, 10,1%. Não, uma pessoa de 11 dá 10, não dá, né? 10 daria 1, dá um pouquinho mais que 10, dá 10 e qualquer coisa, mas é isso aí. 10,1 eu acho que é. Não faz a menor diferença, eu estou brincando de estatística, eu quero dizer que, enfim, só tu teve presente. Está gravada de qualquer forma. A parte ruim é que um ponto de síncrona, a parte ruim depende para quê, né? Um ponto de síncrona você eles não têm. Então eles já estão partindo de 9, né? É bom ter cuidado aí fazer as atividades, porque senão, né? Eu acho que é um mínimo de esforço que a gente precisa fazer. Eu acho que é isso aí. Se tu não tiveres mais nenhuma pergunta, eu acho que gostaria de falar, eu falei. Não tenho mais nenhuma, eu só vou dar uma olhada no conteúdo, como eu falei, né? Aí qualquer dúvida, aí a gente conversa depois. Mas no mais, assim, acho que. Então, tá. É que eu já tinha olhado, né, como eu estava no ano passado nessa matéria, aí eu já tinha visto mais ou menos que seria o mesmo, né? O mesmo conteúdo, né? Mas só que, como você falou, que lá no último lá você deu uma mudança, né? Entendi. Isso, só não esqueçam, vale a pena pôr aqui de novo, só tá no Siga e tá só tu aqui, né, mas vamos cumprir os rituais, não esqueçam que eu tô no extra classe nesses horários aqui, né, das 7, não, desculpa, das 17 às 19 nas segundas, nesse endereço do Meet. Então, acho que é isso aí. Um bom fim de semana para ti. Se alguém me ver ainda hoje nesse vídeo, um bom fim de semana, né? Ou durante aí o fim de semana. Um bom final de semana para você também. E a gente vai conversando. Só nesse link que você colocou acima, ele é o que mesmo? No documentos? Ali, Eu não entendi a pergunta. né? Esse aqui em cima. Desculpa, como é que é? Não, esse que você colocou, esse link que você colocou acima do último, é o penúltimo, é sobre o que mesmo? Ali está documentos, o número, esse de cima aqui. Ah, não, isso aí é o horário de aula. É Hã? onde está o horário de aula. É onde está o horário de aula, onde está o cronograma. Ah, tá. O horário das aulas, né? Certo. Ok. A grade, não a grade. Certo. Então tá bom, Luciane. Bom final de semana você também, tá? Então tá um bom fim de semana. Tu especificamente eu vejo na sexta que vem, né? Sim, tem Olha turma aula, única que pessoa que vai. aula síncrona. Aula síncrona. Isso, sexta que vem a gente se encontra. Sexta que vem vai ter bastante coisa, inclusive. Já deixei tudo prontinho para a Daí gente eu vou aproveitar fazer bem. aquela pergunta que eu mandei para você. A pergunta é aquela, eu ia te dizer, a boa pergunta. Aquela pergunta é legal de falar em aula. Eu acho que eu começo. No vinho lá que. Não, eu vou começar a coisa. Eu vou ver o momento que eu vou pôr ela. Mas eu tenho um outro negócio que eu começo. Aí acho que ela podia ser na sequência até. Acho que sim. Certo. Ou no fim, acho que mais pro fim até. Enfim, eu vou avaliando ali conforme for. Acho que no fim ela fica melhor. Então tá bom. Tá legal. Então, tá, Ana, para quem não esteve conosco também, um bom fim de semana. Se interem das atividades e a gente vai conversando. Sim. Até a próxima. Até a próxima, então. Tá? Tchau. Tchau.